Professor Rodrigo César, e nesse vídeo eu vou fazer um problema de amplificador operacional que foi retirado do livro Fundamentos de Circuitos Elétricos do Sadico. O problema é o 5.9 que está aí na tela. E ele fala o seguinte: determine V0 para cada um dos circuitos com amplificador operacional da figura. E aqui é claro que eu peguei só a primeira figura, só o primeiro circuito elétrico para a gente resolver. Então está aqui o nosso circuito elétrico com amplificador operacional e nós queremos nesse circuito encontrar a tensão de saída V0. E para fazer isso, nós devemos considerar as duas propriedades de um amplificador operacional que estão listadas aqui embaixo. Em primeiro lugar, a propriedade número 1 nos fala que o potencial na entrada não inversora, que é o V+, deve ser igual ao potencial na entrada inversora, que é o V-. Já a segunda propriedade nos diz que a corrente na entrada não inversora, que é o I+, deve ser igual à corrente na entrada inversora, que é o I-, e tudo isso deve ser igual a zero. Na prática, essas correntes são muito baixas e nós podemos considerá-las como sendo iguais a zero. Então, essas são as propriedades do amplificador operacional. Agora, vamos lá resolver o nosso problema, o nosso circuito elétrico. Eu coloquei ele aqui embaixo. Vocês vão reparar que eu fiz uma marcação em cima desse circuito elétrico, mas não vou utilizar essa marcação agora, daqui a pouco sim, e eu explico o que ela significa. Mas nós conseguimos olhar para esse circuito e enxergar algumas coisas. Por exemplo, a primeira delas, que a entrada positiva desse amplificador operacional, que é a entrada não inversora, está ligada a uma fonte de tensão de 4 volts. Já a entrada negativa desse amplificador operacional, entrada inversora, está ligada aqui nessa fonte de corrente. Desse lado nós temos a saída do nosso amplificador operacional. Nós temos aqui a tensão que nós gostaríamos de encontrar, o seu valor. E por último nós temos aqui, ligando a saída do amplificador à entrada inversora, nós temos uma resistência de 2 kΩ, que é chamada de resistência de realimentação. Nós temos aqui uma realimentação negativa acontecendo, tá bom? Então são algumas ideias acontecendo no nosso circuito elétrico. E para resolver esse circuito elétrico, nós vamos considerar essa primeira ideia aqui embaixo, Tem que acompanhar o meu mouse, tá bom? Como eu acabei de falar ali em cima, o V+, que é o potencial na entrada não inversora, na entrada mais do amplificador, esse cara vale 4 volts, porque está ligado diretamente numa fonte de tensão de 4 volts. Então, esse é o valor do V+. Aí, aplicando a propriedade número 1, mencionada lá em cima, que nos fala o seguinte: o V+ deve ser igual ao V-. O V da entrada mais, a não inversora, deve ser igual ao V- da entrada inversora. Então, esse cara aqui, o V- também vale 4 volts pela propriedade número 1. E agora, aqui embaixo, nós vamos para a segunda ideia na resolução do nosso problema. E aqui sim, eu vou voltar lá no desenho. Aqui nós vamos considerar a marcação que eu fiz no desenho, que ela se refere à lei dos nós, lei de Kirchhoff da corrente aplicada a esse nó aqui. Então, eu marquei esse nó e nós temos 3 correntes aqui, né? Aqui pelo lado esquerdo é a corrente que vem do gerador de corrente. Aqui em cima, a corrente que vem de cima, ela passa em cima desse resistor de realimentação.
E por último, a corrente aqui pela direita, ela está entrando na entrada negativa, a entrada inversora do amplificador. São as três correntes que nós temos. E aqui embaixo, ó, eu vou utilizar a lei de Kirchhoff das correntes, lei dos nós. Em primeiro lugar, eu vou mencionar aqui as correntes que entram, tá bom? Então, esse 0,001 é a corrente da fonte que está entrando no nosso nó. Já aqui do lado, ó, nós temos a lei de Ohm para nossa resistência. A corrente que passa em cima daquela resistência nada mais é do que a diferença de potencial que esse cara sente, dividido pela sua resistência, de 2000. Reparem a ordem no potencial aqui, gente, ó. V mais menos o V menos. Porque o V mais, estou considerando ele como maior do que o V menos, né? Pelo sentido da corrente, a ordem deve ser essa daqui. E por último, do lado de cá, do lado direito da equação, a única corrente de saída, que é o I menos, que está na entrada inversora do amplificador. Então, eu vou chegar um pouquinho mais para cá, ó. Então, nós estamos aqui, ó, onde está o meu mouse, hein? Nessa lei dos nós aqui. Agora, nós temos duas considerações a fazer em cima dessa equação, gente. Primeiro, esse V menos que apareceu aqui embaixo, onde está o mouse, nós acabamos de descobri-lo aqui em cima. Olha só, o V menos vale 4 volts. Então, vou substituir o valor de 4 volts onde tiver V menos na nossa equação. E olhem aqui também onde está o meu mouse, ó. O I menos, pela propriedade número 2, que eu estou mencionando ela aqui, ó. A propriedade número 2 fala que o I menos deve ser igual a zero. A corrente na entrada não inversora, ela é muito baixa, nós aproximamos ela com um valor de zero. Então, na nossa equação, nós vamos colocar 4 volts aqui no lugar do V menos. E depois aqui no lugar do I menos, nós vamos colocar zero. Reparem que eu escrevi isso aqui na frente, ó. Essa daqui é a corrente que vem da fonte de corrente, isso aqui não se modificou. E aqui sim, ó, V0 menos 4 dividido por 2000. Essa é a corrente em cima da resistência de realimentação. E do lado de cá, a corrente I menos igual a zero. Então, aplicamos os valores e reparem só, nós encontramos uma equação muito simples, que tem apenas uma letra desconhecida, que é o V0. Então, é fácil de resolver essa equação aqui. Não vamos nem cair no sistema, né? Dá para resolver diretamente essa equação. E acompanhe o meu mouse. Eu estou fazendo isso aqui embaixo. Aqui, ó. Eu vou multiplicar a equação toda por 2000 para acabar com aquele denominador ali. Então, esse termo aqui não é mais 0,001, ele vai virar 2. Aqui nós temos V0 menos 4, não tem mais o 2000 na divisão. E desse lado é 0 e continua sendo 0. Olha só que interessante. É fácil resolver agora essa equação e obter finalmente o valor de V0 igual a 2 volts. Então, essa é a tensão de saída no nosso circuito montado ali em cima, 2 volts. Vou voltar aqui no circuito para que a gente possa reparar que aqui, ó, é o V0 aqui na saída. Se você fizer essa ligação, você sentirá 2 volts naquela região ali. Tá bom? E foi essa pergunta que ele fez e, portanto, nós respondemos o V0 nesse circuito elétrico é de 2 volts. Aí, gente, resolvido o problema, acabamos aqui, né? Espero que tenham gostado, ajudado em seus estudos de alguma forma. E se isso aconteceu, dê um like aí, compartilhe também com seus amigos e nos vemos no próximo vídeo.